Olá, é com grande alegria que mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal, do canal do Conecta Baixada, com o seu programa Conexão Evangélica, e desde já eu quero te agradecer muito pela grande audiência que você tem nos concedido. E hoje, com grande alegria, nós recebemos aqui no Conexão Evangélica um homem de Deus, um importante líder evangélico de Mesquita, pastor-presidente da comunidade evangélica de Mesquita, pastor Silfarney, e eu abro os microfones, as câmeras do programa Conexão Evangélica para a saudação inicial do pastor Silfarney. Boa noite, professor Cláudio, boa noite àqueles que vão nos ouvir, boa tarde ou bom dia, de acordo com quando vocês estiverem assistindo pela internet. Quero desejar a todos um tempo agradável aqui, que o nosso bate-papo seja produtivo e que traga crescimento aqui nos ouvir e nos assistir. Amém. Pastor Silfarney, eu quero começar a trocar essa ideia aqui consigo, conversando, primeiramente, informando ao nosso ouvinte, para que ele saiba sobre o surgimento da comunidade evangélica de Mesquita e também sobre uma obra de assistência social que é implementada através da sua igreja. Fale um pouco mais sobre esses dois temas, por favor. Ok. A comunidade evangélica de Mesquita, ela faz parte do que a gente entende hoje, que é essa pluralidade que é no meio evangélico, né, desde a Reforma, em 1517, 31 de outubro, quando Lutero fixou 95 teses na Catedral de Wittenberg, a igreja ela passou a não ter um único Papa, né? Ela passou a aceitar e entender as diferenças e as diversidades. Desse movimento nasceram vários ministérios. Eu fui pastor metodista wesleyano por 8 anos, né, no K11, aqui em Nova Iguaçu, e em 2002, em dezembro de 2001, para ser mais exato, eu entendi que meu tempo tinha acabado ali, entreguei a igreja, aos bispos, né, tudo que tínhamos construído naquele lugar, o templo, o terreno que compramos, entendíamos que era um trabalho feito para metodistas wesleyano, deixamos ali, entendendo que era um tempo de Deus novo, começamos algo novo. E assim, um grupo de 18 irmãos, juntamente comigo e minha esposa, nós nos reunimos durante cerca de 4 meses em casa, orando, buscando direção de Deus. Não sabíamos para onde íamos, inclusive, tínhamos apenas a direção de Deus. E entendemos que Mesquita seria o local que nós nos reuniríamos. Então, esse grupo de irmãos, nós nos reuníamos, conversávamos e começamos a pensar como seria a igreja, qual seria a proposta dessa igreja, né? E nós colocamos alguns pontos chaves, né, alguns pontos essenciais que formam a nossa declaração de missão. A comunidade evangélica de Mesquita tem como declaração de missão implantar o reino de Deus na terra através da pregação do Evangelho integral. E nós usamos como mecanismos para essa implementação, para essa implantação, para essa sinalização do reino, essa pregação integral que envolve louvor, palavra, discipulado. Temos muito uma matriz focada no conceito de missão integral e de evangelho integral, muito focado no conceito da Conferência de Lausanne, né, do evangelho integral, que é o evangelho todo, para todos os homens e para o homem todo. E essa comunidade então nasceu com esse sentimento, fazemos 14 anos agora em abril, completamos 14 anos de existência, com esse foco, discipulado, relacionamento e, como você citou também, um foco social. Logo que a igreja começou, nós entendíamos que havia uma necessidade da igreja dar uma resposta aos mais pobres. Nós entendemos, é o que eu entendo, e o nosso ministério entende, nós trabalhamos com colegiados, são 3 casais de pastores que lideram juntamente comigo a igreja, com um grupo de presbitérios, que são os diáconos. Esse grupo é que nós pensamos juntos a igreja. E nós, desde o início, pensávamos que precisávamos, como igreja local, ter uma resposta para os mais pobres. Já visto que o evangelho veio dessa forma. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus não escolheu uma grande nação na Mesopotâmia, não escolheu o Egito, não escolheu a Filístia, escolheu Israel. E o Cristo não nasceu em Jerusalém, nem em Roma, nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré, quase com uma favela daquela região. E os primeiros anos de Jesus foi num local muito pobre, que era a Galileia. Eu costumo dizer que Jesus cheirava peixe, né? Estava andando com pescadores, com gente simples. Então, isso tudo que a gente vê hoje espalhado que a igreja cristã nasceu de um homem simples, com pessoas simples. E ele gastou muito tempo no seu ministério entre os mais pobres. Então, nós entendíamos que, como igreja local, precisava, e assim começamos desde o início, com projetos sociais, até que, há 5 anos atrás, nós demos um passo um pouco além. Nós organizamos uma organização não governamental, né? A Associação Vida Plena,
o nome completo é Associação Vida Plena de Mesquita. Ligada à igreja. Na verdade, juridicamente ela é independente e autônoma, né? Tem uma diretoria própria. Certo. Nesse momento, inclusive, eu não sou presidente, quem preside é outra pessoa, mas ligado à igreja, evidentemente, é um braço social da igreja, porque entendíamos que precisávamos sair da estrutura das quatro paredes e fazer algo maior. Então, essa associação começou tendo as suas atividades na própria igreja, com pré-vestibular comunitário, com cursos de capacitação, mas há 3 anos atrás nós adquirimos uma propriedade no bairro de Rocha Sobrinho, na Avenida Coelho da Rocha, 2146, onde é a sede da Associação Vida Plena. E lá minha formação fora a teologia é na área da psicologia, minha esposa é psicóloga, e temos alguns psicólogos na igreja. Uma das nossas psicólogas, que é membro da igreja, a doutora Ana Cláudia, doutora formada pela UFRJ e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela nos fez uma proposta, nos reunimos e conversamos qual seria o foco do atendimento psicológico que a ONG faria ali em Rocha Sobrinho. Mapeando o local, nós percebemos, infelizmente, que é um local de muita violência, e principalmente contra as crianças e adolescentes. Então, nós, juntamente com a Universidade Rural, nós começamos um programa chamado LEVI, que é Laboratório de Estudos sobre a Violência contra Criança e Adolescente. Esse programa tem 2 projetos dele, que é o projeto ZOE, que atende crianças vítimas de violência, e o projeto Espelhar, que atende os seus responsáveis. E assim, professor, tem sido tremendo, são 3 anos de ação. Hoje, cerca de 30 crianças são atendidas, nós vivemos com as realidades mais absurdas que você possa imaginar. O grande problema de lidar com uma questão dessa é que ela consome a gente. Tem me consumido muito, tem consumido a minha energia, o meu coração. E de 1 ano para cá, de 2 anos, de 1 ano e meio para cá, eu passei a não ter muito paz mais, a gente está no centro da cidade, quando vejo a carência ali. Então nós, inclusive, nos reunimos com o presbitério da igreja, depois com a igreja toda, a igreja aprovou, nós estamos nos preparando, na verdade, para talvez no meio desse ano, mudarmos toda a igreja para lá. Alguns amigos estão achando que é uma loucura, que eu estou saindo do centro da cidade para a periferia, mas nós entendemos que é ali que a demanda está maior e precisamos chegar ali. Eu sem conhecer, eu saúdo assim, com muita alegria essa decisão sua, né? Porque nos segmentos em que eu atuo, né, principalmente na minha denominação batista, eu tenho batido muito que, infelizmente, temos nos tornado muito similares aos fariseus. A quem tanto condenamos. Tem um artigo, eu não me lembro exatamente quem, que ele fala dos fariseus modernos. Somos nós. Cada vez mais voltados para o tempo, somos fantásticos na observância de ritos, rituais e na elaboração de costumes humanos e carnais, e cada vez menos sensíveis a quem chora, cada vez menos sensíveis a quem sofre e cada vez mais calados e omissos ante tanta injustiça, desmandos e arbitrariedade com que convivemos com tanta facilidade. Tristemente, com tanta facilidade. E eu me alegro porque a Bíblia que eu conheço, a que eu leio, a que eu tenho acesso, desde os profetas, eles denunciaram as injustiças sociais, e o Deus que eu sirvo, que nós servimos, Jesus Cristo de Nazaré, como o Senhor falou, se alimentava, ceava com o leproso, com o publicano, com a prostituta, com aquele que não era ninguém. Verdade. E hoje, cada vez mais, a gente busca os holofotes e ser comensal dos poderosos e dos que têm mais. Né? Infelizmente. Pastor Silvano, eu quero engatar a segunda pergunta, que é o seguinte: a gente vive, principalmente vocês que são pastores, líderes sérios, são tempos difíceis, e que Paulo antecipou, estava até conversando, Paulo antecipou o seu filho, um dos seus filhos queridos, Timóteo, que seriam tempos, ele enfrentaria tempos trabalhosos, e nós estamos nos tempos trabalhosos. E eu queria saber do senhor, exatamente, na sua opinião, lógico, não dá para ir de maneira tão abrangente, mas pelo menos tocar quais são hoje os pontos que deveriam, pelo menos deveriam, constar de uma agenda séria de uma igreja evangélica que fosse relevante nesse século XXI. Professor, isso é muito amplo, eu vou tentar pontuar três pontos que eu acho que deveriam fazer pauta principal na igreja desse século XXI. Primeiro, eu ouvi alguns anos atrás, quando me formei em teologia em 1989,
E o pastor que pregou na minha formatura, na verdade, eu fiz 4 anos de teologia e no último ano eu não intencionava ser pastor ainda, eu queria ser apenas um pregador. Mas a pregação do pastor que foi pregador da minha formatura me converteu ao ministério pastoral. Ele trouxe uma denúncia pesada contra a igreja no Brasil, já em 1989, e quando acabou a pregação, eu fui procurado pelo sermão e disse: faça o seguinte, compre o livro A Crise de Integridade, que é um livro antigo, foi lançado nos Estados Unidos pela Editora Mundo Cristão, no Brasil, pelo Mundo Cristão em 82, um livro de um pastor americano, e ele denunciava há 26 anos atrás o que acontece no Brasil hoje, essa desordem que a igreja virou. Então acho que um ponto urgente é restaurarmos a integridade dos pastores, né? Um pastor não pode ser medido pelos seus dons, nem pelo quantos membros ele tem na igreja, ou pelo seu carisma, pelo seu caráter. Eu acho que nós perdemos isso. Eu fui de um tempo, eu sou crente desde 11 anos de idade, em outubro completo 50 anos, e eu fui de um tempo de pastores muito simples, alguns semi-analfabetos, serventes de obra, que saíam da obra direto para o templo. A gente não fazia uma boa conjugação verbal, não tinha uma boa concordância verbal, gente que não tinha carro, gente que andava a pé, mas pastores que muitas vezes eram radicais demais, mas eram muito íntegros. E hoje, muitas vezes eu tenho vergonha de falar em alguns lugares que sou pastor. Então acho que restaurar a integridade dos pastores, isso é uma crise do movimento católico, e o Papa também clamando a mesma coisa, e a igreja evangélica tem que buscar. No segundo ponto, aí, automaticamente ligado a essa restauração da integridade dos pastores, é nos focarmos no conceito de transição geracional. Historicamente, os avivamentos não passaram de 2 gerações na história da igreja no mundo inteiro, desde a Reforma. Porque sempre da segunda para a terceira geração houve uma falha no processo. O Brasil viveu um avivamento muito forte, desde o início, primeira metade do século passado, 1920, 1930, e depois uma geração que veio de 1970 até o ano 2000 foi uma geração muito pobre, e nós estamos deixando um legado ruim. Isso me incomoda. Em alguns lugares da Europa se vive o que hoje se chama de pós-cristianismo. Então foi feita pesquisa há pouco tempo na Inglaterra, onde quase a totalidade das pessoas dizem que creem em Deus, mas não acreditam mais na igreja. Então nós temos que restaurar para que haja uma transição geracional. E finalmente, nós já apontamos anteriormente aí, a igreja precisa ter uma pauta para a justiça social. Eu acho que você citou os profetas, e eu sou de origem pentecostal, me converti na Assembleia de Deus, eu sou miscelânea, graças a Deus por isso, como dizia lá o profeta profano, lá que dizia que nasceu 10 mil anos atrás lá, o Raul dizia que prefere ser metamorfose ambulante. Eu acho que foi metamorfose nesse sentido teológico. Eu me converti na Assembleia, fui ordenado pastor pelo Metodista, eu sou de uma comunidade. Mas eu aprendi uma coisa importante na igreja pentecostal, que é importante, porém equivocada, que era a prioridade ao profetismo. Só que o profetismo foi visto mais como evidência para ver o futuro. Os profetas denunciavam a injustiça social. O Brasil vive uma aguda crise de injustiça social, falta de justiça social. Nós temos poucos ricos e muitos pobres, e a igreja precisa ter uma resposta para isso. Acho que toda igreja, na minha percepção, tem o dever, não é nem um favor, de devolver algo social para a comunidade. Pastor Silfarne, minha última pergunta. É um teólogo, ele até, não sei se ele é editor de uma editora muito conhecida, Vida Nova, o Franklin Ferreira. Ele fez uma afirmativa que eu achei fantástica. E ele dizendo que essa geração, apesar de ter uma grande disponibilidade de Bíblias, né, em qualquer loja, pela internet também, hoje é a geração mais analfabeta, biblicamente, de toda a história do cristianismo. E eu queria perguntar se o senhor concorda ou não com essa afirmativa do Franklin Ferreira. Infelizmente, sou obrigado a concordar, né, professor? Porque você que é professor sabe que tem o conceito do analfabeto funcional. Eu acho que a igreja evangélica brasileira é analfabeta funcional de Bíblia. Ela até lê, mas não entende nada da Bíblia, não se aprofunda. Eu brinco sempre dizendo que essa geração da internet tem vários benefícios, com o Dr. Google aí, tudo vem na mão, mas a geração do Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, pega a frase e coloca, mas não gasta tempo dentro da Bíblia, conhece pouco a Bíblia, mas, de novo, eu entendo que os maiores responsáveis desse analfabetismo bíblico é o púlpito. Né? São mensagens muito rasas, mensagens... Nós transformamos o púlpito em autoajuda, em divã de psicologia, transformamos o púlpito em lugar de esterismo e pouca conteúdo bíblico. Entretenimento. Né?
Entretenimento. Perdão. Claro. Tem um pastor que faleceu também norte-americano, me fala o nome dele agora, Robert Jefferson, né? O Robert Hevelson, né? Ele disse uma coisa muito interessante, que a igreja começou como um grupo de pessoas centradas no Cristo, depois ela foi para a Europa e tornou-se uma religião, foi para a América, tornou-se um negócio. Eu acho que veio para o Brasil tornou-se entretenimento. Então, acho que tem que acordar para isso e pregar a Bíblia para que o povo ame a Bíblia. Pastor Silfarne, estamos chegando aí ao final do nosso programa e eu quero deixar, antes da minha despedida, deixar as câmeras abertas para a sua saudação e chamar o nosso espectador para os cultos da comunidade evangélica de Mesquita. Por favor, pastor. Obrigado. Bem, eu agradeço a você que está assistindo pela internet, gastando seu tempo. Espero que de alguma forma tenha te ajudado você a conhecer um pouco mais os princípios do reino. A comunidade evangélica de Mesquita fica aqui na Avenida... deu branco o nome dele? Baronesa de Mesquita, obrigado. Pode ser? Olha que pastor triste isso. Avenida Baronesa de Mesquita, número 20, nós temos as quatro, dois principais, porque na verdade, convidar você para conhecer a sua plataforma. Lá no meio desse importante, nós estamos muito discutindo a nossa onda, o que está acontecendo ali, no próximo para nos voltar a esse tipo. Eu quero te agradecer, muito obrigado a você por estar nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.